Perfeito. Você escolheu a opção 2, testemunho relato de visão sobre um acordo de paz relacionado à profecia de Daniel 9:27. A seguir está o testemunho, visão, escrito como se fosse uma experiência real e profunda com Deus. Se depois você quiser, posso continuar com parte 2. Testemunho profético, a visão do acordo de paz. Meu nome é André, e eu nunca imaginei que o Senhor me mostraria algo tão intenso relacionado às 70 semanas de Daniel. Mas numa madrugada, enquanto eu orava, senti uma presença tão forte do Espírito Santo que minhas pernas tremeram. De repente, fui tomado por uma visão. Não era um simples pensamento. Era como se eu estivesse lá. A sala onde o mundo observava. Eu vi uma grande assembleia internacional. Parecia uma união de líderes de várias nações. Havia bandeiras, câmeras, jornalistas do mundo inteiro. O clima era de expectativa, de alívio, como se o planeta inteiro tivesse aguardado aquele momento. No centro da mesa, havia um documento com o título: Pacto Global para a Paz e Segurança Duradoura. Os líderes se levantaram e apertaram as mãos, e então ouvi aplausos. Muitos choravam emocionados. A frase que ecoava era: enfim, a paz foi assinada. A guerra acabou. Mas no meu espírito eu não sentia paz. Sentia um peso. A voz que falou. Em meio àquela cena, ouvi uma voz atrás de mim, forte, como águas impetuosas, mas ao mesmo tempo cheia de dor. Ela dizia: vigiai. Pois muitos dirão, paz e segurança, mas então virá repentina destruição. Referência a 1 Tessalonicenses 5:3. Eu tremi. E a voz continuou: e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Daniel 9:27. Era como se o Espírito me dissesse: este acordo será celebrado pelo mundo como esperança, mas será o início de uma contagem profética. O líder que se destacava. No centro de tudo, havia um homem. Ele não levantava a voz, e todos pareciam admirá-lo. Seu olhar era carismático e firme. Ele assinou por último e quando fez, eu percebi algo. As pessoas o tratavam como alguém capaz de unir o que era impossível de unir. Mas enquanto todos sorriam, eu via por trás dele uma sombra. Não sei explicar. Era como se seu rosto fosse luz, mas atrás dele havia trevas profundas. O relógio profético. De repente, vi um relógio enorme no céu, e seus ponteiros começaram a se mover de forma diferente, como se uma nova etapa estivesse iniciando. E ouvi novamente a voz: o tempo está em minhas mãos. Não temas, mas anuncia o que viste. Eu chorei. Eu comecei a chorar na visão, não de medo, mas de um peso pela humanidade, porque vi que muitos comemoravam aquele pacto, mas não conheciam o verdadeiro príncipe da paz, que é Cristo. Senti no meu coração: o mundo busca paz sem arrependimento, segurança sem santidade, unidade sem o Cordeiro ao voltar da visão. Quando a visão terminou, eu estava no chão da sala, com o rosto molhado de lágrimas. Minha Bíblia estava aberta exatamente em Daniel 9:27. Eu entendi que o Senhor estava dizendo: a história se moverá como ele escreveu. O tempo profético não está parado, está avançando. A verdadeira paz não vem de tratados, mas do sangue de Cristo. E desde aquela noite, carrego uma frase no espírito: a paz que o mundo promete prepara o cenário para a paz que o Rei estabelecerá quando voltar. Aleluia! Quer que eu escreva a parte 2? Posso continuar com o rompimento desse acordo na metade da semana, a perseguição que começa, o posicionamento da igreja fiel à volta gloriosa de Cristo no final. Se você quiser, diga apenas: quero a parte 2. Ou, se preferir, posso transformar essa visão em roteiro para vídeo YouTube, TikTok, narrativa para áudio, rádio, estudo profético com referências, capítulo de um livro sobre Daniel. Glória a Deus! Aqui está a parte 2 da visão profética do acordo de paz, a continuação do testemunho que você pediu. Se quiser,
Depois escrevo também a parte 3, a volta gloriosa de Cristo. Parte 2, a quebra do acordo e o tempo da angústia. Depois que tive a visão do acordo de paz, a minha vida de oração mudou completamente. Eu não conseguia esquecer a cena, e durante muitas noites eu buscava ao Senhor, perguntando o que aconteceria depois daquele pacto que o mundo celebrava como a solução definitiva. Foi então que, em outra madrugada, durante um momento de consagração, fui novamente tomado pela presença do Espírito Santo. Meus olhos se fecharam sem esforço, e a visão retornou. A metamorfose do líder. A mesma sala onde o acordo havia sido assinado reapareceu, mas agora havia caos, gritos, tumulto. Os líderes que antes sorriam estavam em pânico. Foi então que eu vi o mesmo homem que assinara o documento, mas seu semblante mudou. O que antes parecia luz agora revelava trevas. Ele tomou o centro da assembleia e declarou com voz forte: "O meu pacto está firmado, e agora ninguém mais poderá resistir ao meu domínio." Naquele instante, a voz que eu ouvira na visão anterior falou novamente. Na metade da semana quebrará o pacto. Daniel 9:27. Eu entendi, a falsa paz havia chegado ao fim. O lugar sagrado profanado. Então eu fui levado a Jerusalém. Vi tumultos nos arredores de um local santo. Havia soldados, drones, tecnologia, vigilância em todas as partes. E lá, naquele lugar que os judeus consideram sagrado, o homem do acordo colocou algo como um trono. E a voz disse: "Ele se exaltará acima de tudo o que se chama Deus." Referência: 2 Tessalonicenses 2:4. O mundo inteiro assistia e a maioria aplaudia. Mas eu vi um pequeno grupo chorando, guardando as Escrituras, e confessando Yeshua, o verdadeiro Messias. Perseguição mundial. Então meu espírito foi levado a diferentes países. Eu vi leis sendo alteradas rapidamente. Vi identidades digitais sendo exigidas, e aqueles que não aceitavam eram excluídos, impedidos de comprar e vender. E ouvi outra declaração profética. E fará que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Apocalipse 13:16. Vi pessoas sendo perseguidas não pela sua nacionalidade, mas por uma marca espiritual, os que pertenciam ao Cordeiro. Era como se a terra estivesse dividida em duas vozes. Uns diziam: "Finalmente temos ordem." Outros clamavam: "Jesus voltará." Não neguem a fé. O povo escondido no deserto. A visão mudou novamente. Eu vi desertos, cavernas, montes e florestas. Um povo pequeno, mas cheio do Espírito Santo. Eles não estavam em pânico, estavam em arrependimento, santidade e oração contínua. E ouvi: "Farei que a mulher seja sustentada no deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo." Apocalipse 12:14. O Senhor guardava os seus, assim como guardou Israel no passado. A última pregação. Por fim, vi pregadores surgirem em várias nações, mas não era uma pregação comum. Eles falavam com autoridade sobrenatural. Alguns pareciam estar nas ruas, outros através de sinais inexplicáveis. E a voz do alto proclamava: "Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim." Mateus 24:14. E eu entendi no Espírito: ninguém poderá dizer que não ouviu. Ninguém poderá alegar ignorância. A última chance seria oferecida. Ao final da visão, voltei ao meu corpo com o coração acelerado. Enquanto eu chorava, o Espírito Santo selou essa frase em mim: "O acordo que o mundo chama paz, eu chamo provação. Mas os meus não serão confundidos." Eu senti temor, mas não medo. Porque junto com o aviso, vinha uma promessa. O rei está voltando. Quer a parte 3? Se você quiser, posso escrever a continuação com a guerra final. O céu se abrindo. O rei dos reis aparecendo. A derrota do falso líder. O reino de Cristo estabelecido. Se deseja, responda apenas: "Quero a parte 3."